Muito bom dia! Começamos mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje é terça-feira, 24 de novembro de 2020 e essas são as principais manchetes do programa de hoje. Saiba como anda a negociação entre Santos e o Huachipato pelo atacante Soteldo. Quais os reforços do Peixe para o jogo de hoje à noite? E como jogam Santos e LDU para a primeira partida das oitavas de final da Libertadores? É hoje, primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, LDU e Santos, mata-mata de Libertadores. Não tem o glamour de ter a torcida, mas é mata-mata de Libertadores, competição mais raiz da América do Sul, que o Santos já ganhou três títulos da Libertadores, é o brasileiro que mais ganhou ao lado de Santos, de São Paulo e Grêmio. Claro, você já sabe. Comigo, Ademir Quintino e Caio Couto, como todas as manhãs, para falar de Santos e LDU. Primeiro, Caio Couto, bom dia, meu amigo. Bom dia, Murilo. Bom dia, Ademir. Bom dia, você, torcedor. Dia importante. Tenho certeza que o torcedor está muito ansioso para que 19 horas e 15 minutos chegue o quanto antes. Ah, com certeza. Mata-mata de Libertadores é expectativa total. Ademir Quintino, bom dia. Tudo certo? Bom dia, Murilo. Bom dia, Caio. Bom dia, telespectador. Expectativa que, para mim, é aquele que é o jogo mais importante do ano na temporada. Por tudo que cerca o Santos, de possibilidade de título, já que no competição de pontos corridos isso aí é uma utopia. Eu acho que também na Libertadores é uma utopia, mas sonhar não custa nada, já dizia o poeta, né? Então, de repente, o time encaixa, vai ganhando um corpo durante a competição. E mais do que isso, Santos e dinheiro não cabem na mesma frase. Avançando até as quartas de final, cai $1,5 milhão de dólares. 8.250.000. Se os jogadores quiserem receber, vão precisar dessa premiação aí, cara. É bom ganhar, né? Pro Natal ficar diferente? Ah, meu amigo, senão não vai ter castanha não, cara. O presidente Rolo, na sexta retrasada, foi ao vestiário do CT Rei Pelé e disse: as receitas ordinárias se encerraram. Vou pagar 40% do salário na carteira referente a outubro. Não tem dinheiro para o direito de imagem de julho, agosto, setembro, outubro. E não tem para novembro. E não tem dinheiro para a carteira em novembro. Eu acho melhor classificar. É melhor classificar se quiser receber. É a dica que dá o nosso Ademir Quintino. A gente vai falar mais detalhadamente do jogo, taticamente, eu digo, no último bloco com o Caio Couto. Mas eu quero saber de vocês... expectativa, a gente sabe que é bom passar financeiramente, como você falou, mas da Santos, da LDU, o que vocês acham que pode acontecer no confronto? A LDU tem um atacante bom hoje lá hoje, cara. A imagem que o atacante melhor da LDU lá no Casablanca é a altitude, cara. 2.850 metros. O John está estreando na Libertadores, não tem experiência em jogo internacional. É apenas o terceiro jogo dele como profissional do Santos. Eu vou ser bem honesto, como eu sempre fui. Eu gosto de ser transparente. Isso. Eu não estou para fazer média, até porque eu não sou padeiro. Se voltar com o empate de lá hoje, eu vou falar para você, hein? Eu vou dar pulos, saltos de alegria. Se for com gols, então, acho que eu rasgo a fantasia antes do Natal. Quem dera do Carnaval. Ô Murilo, o problema da LDU não é jogar com a LDU ao nível do mar. Vila Belmiro, Pacaembu, Morumbi, Fonte Nova, Maracanã, isso pouco importa. O time da LDU, tecnicamente, não é nenhum time fantástico, um time de outro planeta, difícil de jogar, não. O Santos, com todas as dificuldades no nível do marco LDU, consegue jogar, dá jogo, tranquilamente. Agora, como disse bem o Ademir, dessa altitude aí, esse atacante aí que eles têm a favor nesse jogo de ida, que é o preocupante, que é o diferencial. Então... quando a gente fala de voltar vivo para o jogo de volta, é conseguir ao menos um empate ou, quiçá, se perder o jogo, cara, que perca por um gol de diferença e fazendo gol ainda na casa do adversário. Que tome um 2-1, 3-2, o que seja. Que aí você tem uma diferença mínima para tirar aqui. Por quê? Se volta de forma diferente, amigo, a gente sabe que a LDU vai ficar fechadinha no jogo de volta se ela construir vantagem e o Santos tem dificuldade para quebrar a linha adversária quando o adversário joga retraído, né? Por quê? Porque o Santos joga única e exclusivamente em transição.
Exato. Vocês falaram em fazer gol fora de casa. O critério do gol fora de casa ainda tem na Libertadores? Na Libertadores tem, que não tem na não tem Copa a Copa do Brasil. Isso. Certo. A gente viu nessas imagens aí que a assessoria do Santos passou para a imprensa, o Pituca aquecendo ali pode ser uma das novidades no confronto. Esse tempo fora, Ademir Quintino, você acha que vai atrapalhar? Os caras já chegam jogando? É tudo novidade pra gente, né? Eu conversei com Da doença, né? um preparador físico e um fisiologista. Eles me falaram que o Caio Couto pode falar até melhor do que eu. Que de 7 a 8 dias parado não interfere absolutamente nada no rendimento de um atleta de alto nível, né? Agora, eles ficaram 10 e voltaram a treinar, né? Eu espero que eles estejam em condições satisfatórias, porque senão o Santos vai ter que usar o banco. O Santos já não vai ter 5 jogadores hoje, né? O Luan Pérez, que está em quarentena com Covid, não vai ter o Jobson suspenso, e os 3 jogadores que ainda têm resquícios e deram positivo no exame de sexta-feira, que é o Sandri, o Madison e o João Paulo. Então, são situações. E o Marcelo Fernandes, eu não estou chamando ele de retranqueiro, não. Mas ele tem características mais defensivas do que o Cuca. Tem uma dúvida no meio campo, né? Se joga o Alisson ou se joga o Balieiro. O Alisson treinou de titular na última atividade, lá no Casablanca, né? O Alisson tem a experiência, o Balieiro tem a velocidade, marca tão bem quanto o Alisson. Mas eu acho que ele vai com o Alisson, até porque é jogador mais cascudo, Libertadores, jogadores mais cancheiros, né? Eu acho que o Santos vai ter que fazer mais do que 3 substituições no segundo tempo, em razão da altitude e do problema aí de pelo menos 7 jogadores dos 10 que pegaram Covid estão envolvidos no confronto, né, de hoje, né? Não, em relação à substituição por causa da altitude, vai ter que fazer 5, né, cara? Provavelmente acontecerá, porque somado a essa problema novo aí, que é como, né, atuará o atleta pós-Covid, aí você tem o que a gente vem batendo aqui a questão da altitude. Então, naturalmente, com a altitude, e aí não sou eu, Caio, que estou falando, quando a gente conversa com qualquer atleta ou ex-atleta que passou por essa situação, a primeira coisa que ele fala é falta o ar. Né? Você dá o sprint, você dá o tiro, passou, a recuperação é mais lenta, para que você dê o próximo tiro. Então, naturalmente, haverá dificuldade. E aí você pega o que o Ademir falou também em relação à questão do time como um todo. Independente do Marcelo ser um pouco mais fechado do que o Cuca, o que não, que é verdade. Porém, é impossível a gente ver um Santos num jogo de hoje propondo o jogo, com linha alta, pressionando o adversário. Isso não vai acontecer em hipótese alguma. Com o Marcelo ou até se fosse o Cuca. Não vai acontecer. Acho até que se fosse o Sampaoli, viu, cara? Acho até que se fosse São Paulo... Não, porque eu acho que não conseguirá fazer. Pela questão física, não vai acontecer. Agora, e em relação a essa possível dúvida, eu acho que está mais aí a dúvida, né? Eu acho que a gente não tem escalação, mas é o John que vai para o jogo, Pará tem que ir para o jogo, o Madison está fora, Veríssimo, Felipe Jonathan, Luiz Felipe, o trio ofensivo continua o mesmo. É o único setor que não mexeu. É o único setor que não mexeu. Você vai ter ali o Pituca, provavelmente o Jean Mota deve estar no jogo. Estou imaginando. E aí o fechamento, acho que a maior dúvida é essa aí mesmo. Quem você falou que vai estar no jogo? Eu acho que deve estar o meio de campo Pituca, Jean Mota e eu acho que seja o Alisson também. Ele deve optar pela experiência do Alisson, a característica defensiva igual a do Balieiro. Aí, uns falando de Libertadores, jogo na altitude, deve optar por um jogador mais experimentado, ele me surpreenda. Não tem o Jean Mota e tem o Balieiro junto com o Alisson e o Pituca. Eu estava pensando aqui cá com meus botões. Eu conheço bem o Marcelo desde a infância. Joguei com ele no futebol de salão no Aimoré, Marcelo Fernandes. Joguei com ele na época hoje é sub-20, na época era junior, da Portuguesa Santista, em 91, com o seu Abel Verônico. E acompanho a carreira do Marcelo como treinador, desde o primeiro jogo dele contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá em Ribeirão, um show do Ricardo Oliveira em 2015. Se eu conheço o Marcelo, se derem liberdade para ele, pode cravar aí. Ele vai com o meio de campo de Pituca, Alisson e Balieiro. Você pode apostar. Agora, eu não sei se o Cuca daqui vai ter ingerência ou não, tá? Até pelo mau momento que o Jean Mota vive, entendeu? Se eu conheço o Marcelo e se ele tiver carta branca, eu só não sei se ele tem carta branca para isso. Vai o Balieiro e o Alisson, jogam os dois. E outro detalhe, cara, quando tem situações que eu converso com os jogadores do elenco e ex-jogadores,
que eu posso tornar pública, outras não. Eu conversei com o Pituca durante o período da quarentena. Ele estava assintomático, ele não sentia absolutamente nada. Então, se tem um jogador que não vai sentir essa dificuldade pós-Covid, eu não estou dizendo da altitude, estou falando pós-Covid, será o Pituca. Os demais, alguns eu conversei, outros não. Agora, uma Diga. situação, falando especificamente do Pituca, pro jogo, ele ultimamente ele vem fazendo aquele primeiro homem ali do meio de campo, ali à frente da linha de 4. Mas para a característica do jogo de hoje, Vai ser o segundo. é importante ele ser o segundo. Porque o Pituca faz esse box-to-box bem, ele tem pulmão pra tem isso, né? pulmão para ir voltar e voltar. E como vai ser um jogo para o Santos, em que vai ter muita bola no pé da LDU pressionando, e ao Santos vai restar a transição, o contra-ataque, o Pituca é mais um desses homens que tem a condição, de repente, de dar uma esticada, uma chegada na frente. Só para finalizar, Murilo, a LDU ficou em segundo lugar no grupo que tinha o Binacional, o São Paulo, que foi para a Sul-Americana e já caiu na Sul-Americana, e o River Plate ficou em primeiro lugar. Eu assisti os dois jogos, São Paulo e LDU. Parece, a altitude ela é tão... Não é a altitude de La Paz, onde eu já fui, e eu vi um gol do Axel contra a seleção da Bolívia, ainda com a camisa do Santos. E o Axel foi comemorar o gol no banco de reserva, colocando um tubo de oxigênio, mas em La Paz é 3.650 metros. Potosí eu nunca tive, que é 4.000, mas eu também tive aí no Casablanca, que é 2.850. Ele não chega a ser essa altitude tão forte como a desses dois lugares, mas ela dá a diferença na velocidade da bola. Tá? Dá muita diferença na velocidade. E tive no cidade do médico também, que tinha uma diferença pequena. Tá viajado, hein? Ah, cara, são 24 anos vou fazer agora de crônica, né? Tá na hora de parar já, né? Não, que isso. Ah, tá tudo na vida tem começo, aquela música do Roupa Nova, né? Começo, meio e fim, né? Eu já tô chegando perto eu acho que do final. Tem que ir a nova geração, você e outros aí, né, Caio? Opa. Tem que dar espaço aí. Do mesmo jeito que eu fui num dia da nova geração, tem que dar espaço para os demais. O São Paulo contra o LDU, eu assisti os dois jogos. Pareciam dois times diferentes. Essa LDU lá na altitude enfiou 4-2, se não me falha a memória. Foi. Numa velocidade, tinha um tal de Munhoz na ponta que corria mais do que notícia ruim. Aí veio pro Morumbi, 3-0 pro São Paulo. E a LDU, aquele tigre forte, um gatinho, sabe? E 3-0 foi pouco. Foi pouco. E o Santos na bola aérea tem dificuldades monstras, né? E lá tem um homem zarrão lá, Martins, que tem quase 2 metros, hein? É o Lucas Veríssimo nele, pelo amor de Deus, hein? Tem que ser. E marcação mista com um na sobra, porque... complicado. Você falou do Marcelo Fernandes. Inclusive falou ontem que a fábrica da BMW, da Volkswagen, estava ali porque é cheio de volante. Pelo jeito, a fábrica está mais viva do que nunca. Mas o treinador do Santos falou, depois do jogo contra o Atlético, sobre o jogo de hoje contra a LDU. Fala, Marcelo Fernandes. Assim, a estratégia ela é montada em cima daquilo que os problemas que a gente tem diariamente, né? O Santos sempre propôs jogo, né? O Santos sempre foi uma equipe que marcou em cima. Hoje, principalmente, tentamos também marcar em cima. A propósito nosso era marcar em cima a saída de bola. Conseguimos marcar um pouco lá em cima. Mas, assim, um monte de situações e circunstâncias que nos levam a pensar na melhor estratégia. Agora, lá contra a LDU, tem outros fatores que influenciam. Logicamente, os jogadores a gente vai ter que adaptar. Muitos trabalharam hoje de manhã. Você esteve presente lá com a gente no treino. E agora é esperar, ver, pegar o voo. Se Deus quiser fazer uma boa viagem, lá a gente vê o que é melhor e montar um Santos melhor. Logicamente, lá contra a LDU é um outro tipo de campeonato, são 2 jogos. Vamos jogar a primeira fora de casa e realmente a gente tem que fazer um bom jogo para a gente chegar na Vila Belmiro e sacramentar a nossa classificação. Tá aí o Marcelo Fernandes. Johnny, coloca o comecinho de novo, que o Ademir quer ouvir com mais atenção. Coloca só o comecinho e já peço para tirar. Assim, a estratégia ela é montada em cima daquilo que os problemas que a gente tem diariamente, né? O Santos sempre propôs jogo, né? O Santos sempre foi uma equipe que marcou em cima. Hoje, principalmente... Ademir, a história do Santos é propor jogo, mas será que para hoje não tem como, né? Hoje, Hoje não dá. com qual altitude? Eu corto a genitália se o Santos propor jogo hoje. É ruim, hein? Não dá, não dá. É ruim. Ainda mais com esse time. Pois Que não, com esse o é o Cuca problema. sempre teve características de contra-ataque. Tanto é que o Santos tem uma performance fora de casa brilhante
e não tem um rendimento tão bom na Vila Belmiro, algo que não acontece há 20 anos. O Santos perdeu aí uma enxurrada de pontos na Vila. Já seria no contra-ataque em condições normais. Qual a altitude? Como diria o presidente Collor, mas nem com aquilo roxo. Caio, quer falar sobre a declaração do Marcelo Fernandes? Rápido, Murilo. O histórico do Santos pode ser de uma equipe que proponha jogos, né, que independente de onde jogue, participe, quem seja o adversário, faça isso. Mas o histórico recente do Santos é de uma equipe montada para jogar em transição. Então não propõe o jogo lá, nem propõe na Vila Belmiro, não propõe em lugar nenhum. Porque quando tenta propor, não tem a capacidade técnica para tal, acaba entregando a bola para o adversário. Essa é a realidade. Por isso que é importante hoje voltar vivo. Que a gente sabe que se voltar com um resultado adverso, não é tão simples assim retirar. Por mais que seja o gatinho que o Ademir falou, e concordo com ele, eu vi os jogos. Né? A LDU não tem a mesma... tá longe de ser um time fantástico. Agora, o Santos é esse time que consegue envolver adversário? O Santos teve dificuldade para ganhar do Delfim aqui na Vila. Sim. Palmeiras pegou uma mão papaya com açúcar nas oitavas de final da Libertadores. O Santos tem um empate só na Libertadores. Sabe contra quem foi? Contra o desclassificado Olímpia. O Santos não conseguiu furar aquela retranca. Em casa, hein? Sim. O Santos foi achar os gols contra o Defensa e Justiça no final do jogo. Em 3 jogos na Vila, o Santos marcou 3 gols só na Libertadores. O maior número de gols do Santos foi fora de casa. Então, você pega o jogo contra o Ceará na Copa do Brasil de mata-mata. Eu tenho certeza que se fosse ao contrário, o primeiro jogo lá no Ceará, o Santos poderia ter tido melhor êxito. Porque lá o Ceará tem que sair para cima, ia dar o contra-ataque, numa dessas o Santos pimba. Agora aqui, não teve capacidade de furar a retranca. O Lucas Veríssimo apertou as teclas K e H e foi expulso. E aí, não vou falar que a vaca deitou, mas o peixe deitou. Então vamos lá, rapidinho. Diga, Para fechar a estatística do Ademir, está correto. O Santos, em casa, fez 3 gols na primeira fase. Foi. Isso. O adversário do Santos de hoje, ele fez 11 gols em 3 jogos jogando em casa. 4 só contra o São Paulo. 4 só contra o São Mais Paulo. 4 contra o Binacional e 3 contra o River Plate. Boa, Caio Couto. Para fechar o bloco, quem perguntou ontem se a gente ia mostrar vídeos das outras chapas, a resposta é sim. Faremos nosso trabalho jornalístico sobre a eleição. Hoje temos a chapa 1. Pode colocar aí na tela, Johnny, para a gente fechar o primeiro bloco, por favor. Vila Belmiro, Vila do Silício, Sereias da Vila, e o Santos pode mais. Pepe, Neymar, Coutinho, Diego, Serginho, toca no Marinho, e o Santos pode mais. Giovanni, testemunhei, Pelé é nosso rei, experiência de sensei. O Santos pode mais, é tri Libertadores, respeitem meus senhores, inclusão todas as cores. O Santos pode mais, DNA ofensivão, seguro baleião, bimundial ostentação. O Santos pode mais, gestão profissional, da base ao principal, os outros passando mal. E o Santos pode mais. E o Santos pode mais. Pode, o Santos pode mais. Tá aí o vídeo da chapa 1. Traremos durante a semana as outras chapas e o comecinho da semana que vem para darem as 6 chapas. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Daquela queda que ele teve. Beleza, Johnny. Caio Couto e Ademir Quintino, estamos aqui. O pessoal, apesar de tudo, está confiante, viu? No youtube.com/TV Cultura Eleitoral, colocando resultados positivos. 2-1 Santos, Não, mas 3-1 Santos. O pensamento tem força. É isso Então, aí. pensa energias positivas. O Benhur Eusébio, no youtube.com/TV Cultura Eleitoral. O João Paulo também era estreante na Liberta e arrebentou quando você falou do John. Ele deve ter mandado mais ou menos por aí. Que ele tem a mesma sorte do João Paulo, né? Tomara, né? Pô, e foi, acho que contra o Olímpia, que ele jogou muito, não foi? Que o Santos venceu? Aquele Foi. jogo que o Santos se machucou. Ele que fez o uma Sanches defesa lá que, se pelo amor de machucou. Deus. Agora,
com um detalhe. E aí a gente tem que, tem o Arzou, o cara experiente, com certeza. O John, ele pega hoje a maior batata quente da vida, porque ele vai estrear na Libertadores, mas numa tal da altitude que o mais prejudicado na história é o goleiro. Quem foi também bem no primeiro jogo de altitude foi o Rafael, lá em Querétaro, eu estava lá também. Lá não era altitude, graças a Deus. Oitavas também? Oitavas também. Nossa, ele pegou muito, 2011. Eu disse lá, inclusive na transmissão, que ele foi canonizado, né? Foi. Tomara que o John tenha essa mesma... Tomara. Mantenha essa sina, né? 1-0 aqui, gol do Ganso, né? Foi. E aí no jogo de lá ele pegou até... Pegou tudo. Pegou até sinal do Wi-Fi, cara. E tava um vento, cara... Nossa Senhora. Sérgio Oliveira, Marcos Celes de Marília também, manda mensagem. Charmander da Baixada, manda mensagem. Se empatar, tá bom. A gente tem que chorar se vencer. Lá é muito difícil. Lá é muito difícil mesmo. O Ademir Quintino já relatou. Inclusive, esse jogo que você foi lá em Casablanca... O Santos fez 2-0. A gente vai... Com 10 minutos, cara. A gente vai mostrar no último bloco o segundo aí jogo. Aí depois a vaca... Acho que foi 4-2, é isso? 4-2. O Santos fez 2-0. 1 minuto, 2 minutos, tava 1-0 já. É. O dia que Chiquinho Lopes sofreu uma escarrada de um tuberculoso equatoriano, no sobretudo, e segundo ele, eu acho que é um pouco de exagero. Ele mandou aqui na lavanderia e não ficou bom. Cara, mas que sangue. Já voltamos. Segundo bloco do Resenha Santista no ar. Para ler a interação, a sua mensagem você manda pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram. Pode colocar na tela a primeira, Johnny. Danilo Simões Jorge. Jobson não é desfalque. Ele não jogar é reforço. Eu discordo, com muito respeito, mas eu discordo do Danilo Simões Júnior. O Jobson, nos últimos jogos antes de Covid, ele estava atuando bem ao lado ali do Pituca, né? Pituca melhor, mas ele estava bem, não? Ele não é nenhum craque, mas tinha encaixado aí a dupla de volantes. Vai fazer falta, sim. Também acho que faz falta, né? Concordo com vocês. O Jobson, ele teve uma crescente aí antes dessa parada aí, que ele pós-Covid, né? Porque ele realmente foi muito mal nesse último jogo. Porém, ele ali com o Pituca centralizado, ele pela direita, ele estava fazendo bons jogos. Tava bem. Tem mais uma, Johnny? Pode pôr na tela, por favor. Hugo Vitor. Bom dia a todos. Será que por conta das atitudes do Marinho em campo, a convocação dele é repensada pelo Tite? A gente falou um pouquinho ontem sobre o Marinho, vocês, na verdade, né? Sobre o Marinho. Não estava tão bem tecnicamente quanto já esteve. E um pouco de chilique, posso dizer assim. Vocês acham que o extra-campo atrapalha? Camisa 11 do Peixe? Eu acho que é o futebol mesmo. O Marinho já não joga bem há bastante tempo, vamos falar a verdade. Tem um Marinho... Gente, por favor, Marinho é um muito bom jogador, vem ajudando muito o Santos como um todo na temporada, mas se a gente pega o histórico do Marinho para trás, o Marinho nunca foi o cara decisivo em nenhum elenco. O auge dele é aqui. O auge dele é no Santos Futebol Clube. E em determinado momento, é verdade, ele começou a ficar... Eu não conheço os bastidores do fora de campo dele, mas dentro de campo, realmente ele começou a ficar mais intranquilo. E o adversário marcou, né, cara? E viu que é um Santos que joga um contra-ataque com o Marinho trazendo a bola da direita para o meio para finalizar. É o jogo do Marinho. Pega a bola, tira a diagonal e finaliza. Pô, os caras têm um cara marcando em cima, tem um homem da sobra, ele tem que se reinventar. Ele tem que buscar algo a mais para ele conseguir fazer algo de diferente para o Santos. Hoje, Ademir, com toda a dificuldade, ele bate bem na bola pra caramba. Um contra-ataque do Santos, com a questão da bola ficar mais rápida e mais leve, pode ser um diferencial a favor dele. Que ele não queira levar a bola até dentro do gol, não. Amigo, usa o teu chute é bom, é uma oportunidade boa para isso hoje. Eu concordo com parte do que disse o Caio. O último grande jogo do Marinho foi contra o Grêmio, antes da contusão. O Santos venceu por 2-1 e os 2 gols foram dele. Aí depois ele ficou aquele período sem jogar. Foi desfalque contra o Atlético Goianiense, foi desfalque contra o Corinthians. E quando retornou ainda não voltou a ser o Marinho do começo do campeonato. Eu acho que hoje um resultado do Santos passa muito por 2 jogadores. Eu diria até 3. O goleiro John, o Marinho e o Soteldo. O Soteldo ele não tem essa qualidade da finalização, mas é um cara que quebra a linha com facilidade. E o Marinho é o que eu sempre falo aqui, ele dá assistência para ele mesmo, né? Ele corta no contrapé do marcador, né? Porque ele joga como fazia o Robin no Real Madrid, né? E na seleção holandesa com pé trocado. O pé trocado. E hoje eu acho que hoje é um jogo bom para o Marinho aparecer e voltar ao seu Marinho do começo da temporada, ou até poucos meses atrás. E o
eu só discordo do Caio quando ele falou que o Marinho não foi decisivo aqui. O Marinho foi muito decisivo na campanha do Vitória, que fez com que os soteropolitanos não caíssem em 2016 ou 16. 16, é. Mas aqui no Sudeste você tem razão. É a primeira vez que ele joga bem. Ele não foi bem no Grêmio, não foi bem... No Grêmio é Sul, eu sei, antes que me corrijam aí, né? Vou mudar a geografia, né? Então vou colocar aqui do Centro-Oeste para baixo. Ele não foi bem no Grêmio, não foi bem no Cruzeiro. No Internacional ele não brilhou tanto assim. E foi o Tite que botou ele na ponta, viu? Pouca gente sabe, mas em 2010 ele era meia. Tanto que na base do Santos, quando ele passou aqui com o Lino, e eu lembro dessa época, ele era o camisa 10. Aí foi o Tite que botou ele na ponta. Mas e outra coisa que é pouco explorada, até pelo jeito do Marinho, ele um pouco da entrevista, o Marinho fora de campo é exemplar. É o cara que, quando acaba o jogo, no dia seguinte está de folga, ele vai para musculação, fazer musculação sozinho, que tem aqueles aparelhos que põe no... Que eu até brincava com o Robert, que ganhou o apelido de pantufa, né? Porque ele botava um aparelho aqui na panturrilha que ficava tremendo. Ele é muito família. Então, fora de campo não tem problema nenhum. Eu acho que o Tite tem opções que ele, Tite, entende que sejam melhores que a do Marinho. Eu acho que o momento do Marinho para ser convocado já foi melhor. Sim. Hoje não está tão forte como já foi há 2 meses atrás, por exemplo. Ademir, eu falei 2016, é 2017 mesmo, o melhor momento 17? dele no Vitória. Você falou sobre o Soteldo, a gente colocou até na chamada a negociação, pelas suas informações não mudou nada da semana passada quando você trazia sobre o Soteldo, certo? Acho que foi antes da reunião do Conselho, eu falei aqui, né? Isso. E eu não recebi informação nova nenhuma. O negócio tinha degringolado. A negociação do Soteldo passou pelo Conselho Deliberativo, né? Só na audiência rotativa. Sim. No Estatuto do Santos, 90 dias antes de qualquer pleito eleitoral, que vai definir quem é o próximo presidente, as ações do Executivo, e no caso agora é o Orlando Rolo, tem que passar pela Comissão Fiscal e pelo Conselho Deliberativo. E passou no Conselho Deliberativo uma minuta de contrato que seria para devolver os direitos econômicos do Soteldo para o Atipato do Chile, porque o Santos deu calote com a gestão que foi afastada, né? E na hora de devolver, e nessas minutas de contrato, até semana passada, a informação que eu tinha é que tinha subido no telhado. E na troca de papel, o Atipato, que é um time riquíssimo lá é um time novo e um time riquíssimo lá no Chile, colocava sempre cláusulas. Uma daquelas, o Santos exigia que o jogador não fosse vendido imediatamente para algum clube do Brasil. O Flamengo e o Atlético já demonstraram interesse. O Atipato foi lá e riscou. Então, a informação que eu tive na semana passada é que a situação estava periclitante. Tanto que os chilenos ainda não tiraram o transfer ban do Soteldo na FIFA. Posso aproveitar para fazer uma pergunta? Claro. Não é Soteldo, mas você é muito bem informado. Em relação ao Lucas Veríssimo, que seria uma outra forma de resolver problemas do Santos. Alguma novidade dele com o Benfica? O presidente Orlando Rolo já convocou o Conselho Deliberativo para que o presidente do Conselho, né, porque ele não pode fazer essa convocação, quem tem que fazer a convocação do Conselho, o presidente do Conselho, Marcelo Teixeira, faça uma nova reunião e coloque em pauta uma nova tratativa para a venda dele para o Benfica de Portugal. A única dúvida que eu tenho é que quem quer, de forma ferrenha, o Lucas Veríssimo lá, é o Jorge Jesus, que era o técnico do Flamengo. Mas pelos resultados que ele está tendo no time de Lisboa, de repente o Lucas Veríssimo é vendido e ele já foi embora. E ele não trabalha com o Jorge Jesus, que ontem comemorou 1 ano do título do Flamengo, fez postagem e tal. Põe mais uma na tela, Johnny, por favor. Felipe Júnior, chegamos ao ponto de não sermos favoritos em um confronto contra a LDU. Como chegamos nesse nível? Fácil responder. Ademir Quintino e Caio Couto. Gestões. Gestões, isso aí. Amadorismo em cima de amadorismo. Nós perdemos classificação sem tomar um gol, porque ninguém no clube teve a sensatez, Sim. o cuidado de perceber que um jogador que chegou de um outro clube estava suspenso, que foi o caso do Santos em 2018. O Santos empatou os 2 jogos contra o Independente, o rei de Copas. 0x0 aqui, 0x0 lá e caiu fora. Em 2013, foi o Orkut que ajudou em 2012. O Santos ia jogar em Santa Cruz não, em La Paz. Estava em Santa Cruz de la Serra, né, para não tomar aquele... para não sentir os efeitos tão grandes da altitude. Ele foi em cima da hora. Né? Foi em cima da hora. E o Juan estava suspenso. E um iluminado publicou. Tá aí o Maradei, que inclusive é coordenador de imprensa de uma das chapas que está concorrendo à eleição. Eu avisei o Maradei avisou o Muricy e o Ney Pandolfo
no ônibus, e aí foram perguntar pro Juan, você foi expulso no jogo tal, São Paulo e tal? Ah, é? Eu esqueci. Então, Mas com louco. todo respeito, não é o jogador que tem que lembrar. Sim, sim. alguém tem que fazer essa pesquisa. O Santos, quando o jogador chega no clube, tem que fazer uma vida pregressa do cara. É E aí a natural. gestão passada mandou embora o coitado Do funcionário Felipe, que é estupidamente competente bom profissional e de área. arrumou um testa de ferro para dizer que eu tinha passado a informação para o Independente, que inclusive colaborou na minha demissão lá do Esporte Interativo, porque o cara ficou no meu pé enchendo o meu saco, né? E era bem próprio da gestão passada, né? De figuras nefastas que devem agora cair no anonimato, né? Por mim, cai no anonimato, porque eu não vou dar moral para esses caras, porque só fizeram M 3 pontinhos, que ficavam criando factoides para fazer uma cortina de fumaça, igual aquele ninja, né? O mestre, que nos anos 80, jogava um negócio no chão, tuf, aí, pum, aí sumia, né? Entendeu? Sim, sim. Então, com gestões desse tipo, como é que você acha que a gente ia chegar favorito contra a LDU? Devendo 600 milhões. A dívida no começo da década era 100 milhões. Passaram 4 gestões, foi para 600. Aumentou 6 vezes. Os outros cresceram. O Santos nem no mesmo patamar ficou. Porque o Santos começou a década voando, era para ser o time, como disse o próprio Luiz Álvaro no seu livro, tínhamos tudo para ser o Rolling Stones e durar 40 anos e não passamos do The Doors, 2 anos e meio. E nessa década, a gente trouxe no Resenha do Quintino, o Santos vendeu com jogadores, arrecadou 1 bilhão. É o que mais vendeu. O que mais vendeu no Brasil, o que mais arrecadou no Brasil, 1 bilhão em venda de jogadores. E aí você não. É complicado. Aí você não tem gestão, você não tem uma política. Pelo menos dentro do Santos tem que estar institucionalizado. Isso aí é condição prioritária. Um percentual de tudo que entra em venda já tem que ser revertido para a própria base, que é aquilo ali que te alimenta. E aí você vai fazer a roda girar e daqui a pouco outro jogador de muita qualidade vai surgir, está em cima e vai dar título para o clube e vai ser vendido e é bola de neve positiva isso. É um absurdo o que é a gestão do Santos Futebol Clube. E alguns responsáveis por essa dívida estão querendo voltar em algumas chapas. Eu não vou ficar falando nada não, mas o torcedor que fique atento. Tá? Você que vota, Que que fique contrataram ligado. Leandros Damiões da vida. Pelo amor de Deus. Menas. Esses jogadores fantásticos que deram muito lucro para o Santos. Hashtag só que não, né? Só que não. 2018, inclusive, primeiro jogo 0x0 lá e o segundo aqui 0x0, o Santos venceria, eu imagino, em condições normais. Olha a escalação do Santos. Vanderlei, Vitor Ferraz, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo, o Diego Pituca jogou na esquerda, mas tinha o Dodô. Jean Mota, Sanches, Delis Gonzalez, Rodrigo, o Raio e Gabriel Barbosa. Ainda tinha um Bruno Henrique aqui que saiu, mas não é aquele Bruno Henrique que em 2018... Não, o Bruno Henrique é 2018, É ele né? mesmo. É ele mesmo. Tava Gabigol, voltando de Bruno contusão. Henrique e o Raio Rodrigo. Esse trio aí você não jogou com o Jair Ventura. E o treinador era o Cuca. Treinadoraço. Quanto é que foi o esporte ontem? Quanto que foi o esporte ontem? Caiu 1x0 pouquinho, para o Atlético fala. Goianiense. Mais uma derrota do professor Jair Ventura. Não, mas me encheram o saco aí no canal no YouTube. Demi, o cara tá ganhando. O tempo é um bálsamo. O tempo normal. mostra tudo. Quem é de verdade e quem não é de verdade. As máscaras caíram aí no Santos. De quem era de verdade e de quem não é de verdade. E no futebol não é diferente. E eu vou repetir a frase do Abraham Lincoln, apesar de não ser norte-americano, e também não tenho vontade nenhuma, nunca quis, mas a frase é maravilhosa. Você engana as pessoas por um tempo. Você não engana o tempo todo. Olha a carreira do cidadão aí. Botafogo, né? E eu avisei para não contratar aqui. Vivia muito da transição do Lindoso e daquele Bruno Silva, que tinha uns 10 pulmões na época, né? Aí veio aqui, deixou... Aí ele fala que não deixou na zona do rebaixamento. É verdade. Quando ele fala isso, não é verdade. Ele saiu, o Santos era o 16º. 16º. Uma posição acima. Mas não estava na zona. Pois é, mas... Ele não mentiu. Não mentiu. Ele omitiu. Mas a gente pega aqui a escalação, eu não lembrava que o time era tão forte. O Dodô ia bem na esquerda. Quem? Dodô ia bem. Ia quem? Era titular Esse hoje. rapaz aí é bom na internet. Ele é um cara esclarecido, né? Cabelo grande, né? Corpinho de passe. Não joga nada.
O último cruzamento que ele deu deve ter sido no nascimento do filho. Nunca fez uma assistência aqui, No nunca marcou Cruzeiro gol foi de mal. falta. Eu só lembro dele ter tirado uma bola embaixo do gol, num amistoso contra o fantástico Querétaro, no México. Você não joga nada. Isso é bom de internet. Cruzeiro ele foi mal mesmo. O lamentável, É. dá o ataque de novo. Rodrigo, Gabriel Barbosa e Bruno Henrique. E o Santos jogava para contra-ataque. Reativo. Reativo. Não, ainda botava o Bruno Henrique no banco. Aí é. Botava o Bruno Henrique no banco. Aí é complicado. Aí fica complicado, o Jair Ventura pediu. Outra notícia de hoje, maravilhosa inclusive, põe a foto aí, Johnny. Pepe saiu do hospital. Ô, maravilha. Ademir, Isso é uma Quintino, bandeira sei do que futebol gosta da brasileiro, história. do futebol mundial, vida longa, seu Macia, uma das pessoas mais simpáticas e honestas que eu conheci na vida. Caio Couto conheceu, esteve na casa dele, né? Steve, o cara é maravilhoso, é uma pessoa fantástica. Sai de uma energia, né, cara? E muito bacana, apesar da idade, super lúcido. Isso aí. Pô, um cara simpático, de alto astral, engraçado. Pô, um cara, é muito legal ver ele estar restabelecido e, como disse o Ademir, vida longa. Muita história. O livro dele, inclusive. Bombas muito de bom. alegria. Muito bom o livro. Maravilhoso. Sim. Ele conta uma história que tinha um jogador do Santos que estava dando uma volta aqui na Praça Independência. Tinha uma mulher olhando pra ele, né? Aí ele deu a primeira volta. Dando moral. Aí ele olhou, deu a segunda volta. Falou, vou encostar, né? Vou levar. Pô, com moral, né? Era a irmã. Era o Mengal, que tá vivo aí, graças a Deus. Tá vivo também, graças a Deus. A última informação do bloco é o Mikael Doca, lateral direito, que seria emprestado pro Figueirense, desistiu da negociação. Pra quem não conhece, esse aí que tá na tela é o Mikael Doca. Ele é do Sub-23, certo, Ademir? Doquinha. Desistiu. O Sub-23 agora não tá jogando, né? Então, Ele mas ficou que no eu ia banco, ele perguntar. ficou no banco 2 jogos aí com o Marcelo Fernandes, contra o Atlético Paranaense e contra o Colorado, né? Contra o Inter. Ele não vai jogar no 23 e também não quer o empréstimo pro Figueirense. Ele espera Não, o detalhe é o novidade seguinte, no eu tô bem à vontade profissional. para falar, porque Por favor. eu converso muito com o Elano, Sim. e o Elano sempre disse que via no Doquinha qualidades que Elano tinha quando jogador, que era um jogador eclético. O Doquinha já jogou de atacante, já jogou de meia e agora se fixou na lateral. E o técnico do Figueirense era o Elano. Até semana passada. Foi o Elano que pediu. Na hora que o Elano saiu, o Doquinha, eu vou pra lá, vai entrar outro e vou ficar no banco. Ficar no banco no Santos, ficar no banco no Figueirense, eu fico aqui. Sim. Foi a opção que ele tomou. Não estou dizendo que é a melhor. Mas estou contando aí pro internauta e o telespectador entender. Sim. Tá, e o que aconteceu então, o Mikael Doca, que a gente trouxe na semana passada, porque o nome dele também esteve na reunião da semana passada, dia 17, no Conselho. Foi aprovado o empréstimo dele para o Figueirense. Do Copete também. Do Copete também, do Anderson Ceará, mas o Doca, o Doquinha, como disse Ademir Quintino, fica no Peixe. Finalizamos o segundo bloco. Eu lembro a você que está vendo o programa pelo YouTube, youtube.com/TV Cultura Litoral. Deixa o like na live do programa de hoje. Você se inscreve no canal da TV Cultura Litoral, compartilha a live com os amigos, comenta aí o que quiser. Muita gente comenta aí na live no YouTube também. Fique à vontade para comentar, mas deixa o like que é muito importante para a gente divulgar o programa e divulgar o Santos cada vez mais para todos poderem conhecer. Beleza? Por enquanto, você que está no Face e no YouTube, continua com a gente, que tem interação no intervalo. E quem está vendo pela TV Cultura Litoral, espera só um pouquinho que daqui a pouco a gente está de volta. Estamos ao vivo no YouTube e no Facebook. Muita gente participando, quase 600 pessoas ao vivo. Paulo Garcia, Balieiro joga demais. Balieiro jogou muito bem mesmo. Monstro. Brasileiro Realista, manda mensagem. Gui Couto também. Pikachu da Baixada, Joelson Souza, Paulo Barreto, José Carlos Gonçalves, Alex Santos, Gabriel Rezende. Como é a última, eu vou ler. O nosso Peixão vai trazer uma grande vitória hoje. O que não falta nesse time é raça. Tá vendo o que eu tô falando? Que seja. O pessoal tá confiante. Vamos. Carlos Rodrigues de Azevedo manda mensagem. Caio Couto, Murilo e Ademir, estou sempre divulgando o trabalho de vocês. Manda um abraço pra galera de Embu. Embu das Artes. Eu não Valeu. tenho notícia, eu não tenho abraço. lembranças boas de Embu, não, mas não tem nada a ver com a população. É que o Claro. acidente de moto que eu foi tive lá? foi lá no Rodanel e eu fui parar não sei se era PS, Hospital de Embu das Artes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, viu? Faltava um pouco de Faltava estrutura. tudo. Rapaz, deixa eu ficar quieto. Mas deu um tudo- beijo pra todo mundo Deu de tudo Embu. certo aí. Deu por causa do Santo Milagreiro São Tiago Ribeiro. Tiago Ribeiro, que esteve no Resenha do Quintino. Isso.
E Bom papo. só falta jogar uma bolinha de vez em quando, né? Ele? Tu? Não dá mais, cara. Eu tenho múltipla... Cadê aquele Ademir do Sub-20 Não, lá mas na tem, Briosa? mas tem múltipla artrose já. E outra coisa, né? Eu, quando tentei ser jogador, tinha 60 quilos. Agora, ontem, deu 3 dígitos. 100. Voltou? Voltei. Não tinha ficado menos? Cara, acho que a tensão aí da eleição, né? Até dia 12 vai... E eu não comia nada, cara. Vai entender, viu? André de Paula, Ademir, o que você acha de jogar com 2 volantes? Segundo você, vai jogar com 3, inclusive, né? Não. Isso é um puro palpite. É um palpite, eu não tenho informação, não, tá? Sim. Mas com a bolinha que o Jamota vem jogando... E nada contra o jogador, hein? Pelo amor de Deus. Eu tô falando do futebol, hein? Não misturem as coisas. Claro. Quando eu critico alguém, eu não tenho grandes amizades com ninguém do atual elenco do Santos. Eu tô falando tecnicamente. E o Jamota, o melhor dele foi como falso 9. De meia coordenador de jogada não tem funcionado. Então eu acho que vai... Se derem carta branca para o Marcelo, ele mete 3 volantes. Pois é, 30 segundos ainda dá para registrar o Alex Santos, que diz 1-0 Caio Jorge. Eu sempre falo esse palpite, o Caio Couto sabe. Para mim, 1-0 gol do Caio Jorge. Eu torço muito pro Caio Jorge. Oswaldo Gonzaga de Oliveira, Luciano Menezes, Marcos Teixeira, Júlio Santista. Você leu uma mensagem dele, inclusive, no pós-jogo contra o Atlético. Daqui a pouco a gente está de volta. Já voltamos. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Resenha Santista de hoje. E como eu disse para vocês, tem a análise do jogo com o Caio Couto, que você pode ver já está de pé para falar de Santos e LDU. Hoje às 7h15 no Fox Sports, né? Fox. Hoje no Fox Sports. Caio Couto, é contigo. Mas se quiser ouvir a Energia FM, a Ademir Quintino vai estar lá junto com o RG. Diminui e com o volume. Isso. Deixa no mudo e nós estamos lá. Isso aí. Vamos lá, galera. O Tafarel aqui, a camisa não é do Santos, lógico, está com a camisa do Brasil, mas a gente trouxe esse vídeo aqui para que você, torcedor, entenda um pouquinho mais quando a gente está falando dessa questão de altitude, de bola, dessa diferença. E o Tafarel é um cara que, né, passou como um ex-goleiro e agora treinador de goleiros, ele passou muitas vezes por essa situação. A gente trouxe um vídeo dele que ele exemplifica muito o que é a altitude para o jogador de futebol e fundamentalmente para o goleiro. Solta aí, Johnny, por favor. Essa altitude que faz com que tu respire pouco, que tu canse rápido. O diferencial maior ainda é a bola, e para os goleiros mais ainda, porque ela se torna muito leve. Eles passam meio campo, eles já estão arriscando um chute, né? O goleiro, principalmente, ele não tem que fazer o mesmo movimento que faz aqui no nível do mar, ele tem que antecipar. Ou seja, quando a bola for chutada, ele já ir em encontro dela com os braços, porque ela vem rápida. Ela já é uma bola diferente, é mais leve, e o que eu disse para eles é que essa bola lá mesmo, ela vai se tornar mais leve ainda. Então, a ideia é a gente pensar que está jogando com a bola de vôlei. É isso aí. A gente vai trazer o Jonas agora, então só frisar algumas coisas que ele fala, né? Primeiro, os caras abriu, os caras chutam de qualquer lugar. O goleiro tem que, diferente do que acontece no nível do mar, ele não tem que reagir, ele tem que antecipar. Então o goleiro tem que estar sempre um time na frente, porque senão realmente ele não consegue fazer a defesa. E aí vai um exemplo aqui, ó, do jogo que o Ademir falou, que foi 4-2 LDU, tá aqui, ó, olha um gol da LDU no São Paulo. E é importante no jogo de hoje, que a gente sabe que vai ter um erro da LDU pressionando o Santos vai ficar atrás, mas não pode ficar com aquela linha, basicamente as 2 linhas em cima da linha da grande área aqui do Santos. Essas linhas têm que estar um pouquinho mais para frente, tem que empurrar. Para fundamentalmente o quê? Impedir esse chute de longa distância, que como disse o Tafarel, como se fosse uma bola mais leve, como se fosse uma bola de vôlei, e ela vem muito rápida. E olha o exemplo aí, ó. Pode soltar, ó. Um dos gols deles, o goleiro não vê nem a cor da bola. Olha por esse ângulo aí, ó. Eu achei que era carnaval ali, que tinha um abre-alas ali na frente, ninguém chegou no cara também. Então, é fundamental. Brincou, né, velho? Então, se o Santos repetir esse erro, tem que congestionar a frente da área. Isso é a verdade. A frente da área ali tem que estar congestionada, tem que estar povoada, tem que ter muito jogador do Santos e tem que atacar o portador da bola. Você não pode andar para trás. Você tem que marcar, você tem que ser agressivo. O Santos será reativo? Será por conta do jogo. Mas não é um reativo em que eu vejo o cara fazendo as coisas. Passivo, né? né? Passivo, tem que agredir, pressionar o portador da bola. Aí outra situação que se torna fundamental. E aí, o Santos, a gente sabe que ele tem problema com a bola aérea defensiva. E como a batida lá na altitude, a bola vem mais rápido, qualquer bola, falta lateral, escanteio, torna-se uma jogada de perigo. E aí a gente vê aí, ó, 2 situações de jogo aí contra o River, ó. Um gol deles, né, jogo aéreo,
Agora, como é que a bola vem rápido? Quando tu pega uma outra câmera... Você vê que o primeiro jogador do ataque faz ali uma espécie de corta-luz para levar a marcação e chega o outro por trás. Que vem em velocidade por trás. Exato. Que acho que é o Martínez, inclusive. Martínez, esse que a gente vai falar também daqui a pouco, esse cara no jogo aéreo é um problema pelo tamanho. Ó, outra bola, aí uma falta lateral. Contra o mesmo River. Contra o mesmo River. Né? E os caras brigam tudo lá em cima. Mas você viu aí a curva que a bola fez, cara? Lá é diferente. O goleiro sempre é o mais afetado. Aí você pode soltar, por favor, aí? A gente vai falar desse jogador aqui específico, João. Esse jogador é o Martínez. É o grandão. É o grandão. Então é um jogador de presença de área, né? Muito bom no jogo aéreo também. Ele faz um gol contra o São Paulo, um dos gols contra o São Paulo. É um jogador que tem que se ter um carinho especial, né? A zaga do Santos, principalmente na bola aérea, que é um cara forte fisicamente, é um cara, como disse o Ademir, é verdade, de quase uns 2 metros de altura. E esse cara vai incomodar. Aí mais um gol dele aqui, tá ele aqui dentro da área, ó. Olha o tamanho do cara. Forte pra caramba, ele antecipa ali, faz um outro gol dele aí, ó. A gente já mostrou o gol dele contra o São Paulo, agora contra o River. Então é aquele centroavante chato, com presença de área. É aquele cara forte. E esse vídeo aqui é para mostrar, isso aqui é erro do São Paulo, mas vai ser uma tônica no jogo de hoje. Quando tiver tiro de meta do goleiro lá do Santos, se o João botar a bola no chão, o time da LDU não anda para trás, ele anda para frente. E quem fez essa ele vai pressionar. Isso aí é aquele jogador de meio de campo, acho que é o Igor Gomes, né? Igor Gomes e Hernandes. Né? Mas você vê o número de jogadores alto da equipe da LDU. Os caras vão pressionar, gente. A gente não vai ver uma LDU andando para trás, deixando o Santos tocar a bolinha. Isso não vai acontecer. Fazer o Santos rifar a bola. Isso não vai acontecer, vai fazer o Santos rifar a bola. E aqui, ó, só para mostrar, isso aqui é um breve vídeo para falar do outro. Quando o Santos tiver a posse de bola, né, também, o Ademir, o carinho que tem que ter para não errar o passe. A gente vai ver aqui da LDU, que a LDU, quando ela não consegue pressionar o momento do jogo, dá para ver nitidamente. Ela desce suas linhas com 2 linhas de 4, ela compacta em 2 linhas de 4. Mas como a altitude não permite que o jogador que não está acostumado com ela recupere o gás rapidamente, a LDU, quando é atacada, a transição dela é avassaladora. Aí ela atropela, ela vem com tudo. Então pode soltar aí, o Johnny. Né? Só para ver aqui, ó, ficou caracterizado, só para mostrar o que eu falei, está aqui a linha de 4, a primeira linha de 4, 1, 2, 3, 4, a segunda linha de 4 e os 2 atacantes aqui da LDU. Afundou, né? Ela não conseguiu pressionar, ela veio para trás, aí ela traz o adversário. Ela sabendo que o cara que não está acostumado com a altitude, a sua transição defensiva é lenta, né? Vamos lá, aqui o São Paulo subiu as linhas, perdeu a bola, para voltar, a estrada é grande. Fica maior. Foi traiçoeira, ela chamou pro campo dela, né? E aí tu solta um outro vídeo aí, um exemplo disso, pode soltar aí, Johnny. Aí você vai ver. Olha como é o contra-ataque com tudo. Os caras vêm, ó, 1, 2, 3, o 4 chegando, com muita tranquilidade eles vão fazer o gol aí no São Paulo. Belo gol. Belo gol. Parece gol caixote. Isso aí, parece de brincadeirinha de rua mesmo. Caixotinho ali, só empurrou. Chegaram 4 da LDU contra 3 do São Paulo. Isso aí, o contra-ataque. Por quê? Eu vou falar, há pouco tempo atrás, conversando com o Juari passou por essa situação e falou, Caio, dou o tiro às mãos, para eu recuperar é difícil. Então, subiu o Santos para jogar hoje, errou, meu irmão, o passe, a volta é braba. E os caras, claro, eles estão acostumados lá, eles não sentem. Aí é avassalador, eles vêm com tudo. Então é outro cuidado que o Santos tem que ter. Né? Não, ele não pode, o Santos não tem que ter a posse de bola e errar o passe. Ele tem que ser, em linhas gerais, congestionar a frente da área, e incisivo quando sair. Tem que ser incisivo. Até porque não tem a qualidade e a característica de, ó, tuf. Se subir a linha nesse tuf e perder, meu irmão, vai tomar contra-ataque aí, vai ser um Deus nos acuda. Pode continuar aí, João, já estamos quase acabando. Isso é importante, esse lance e o outro. Por quê? É o que a gente falou. Assim como a bola é rápida para o goleiro do Santos, para o John, por mais que o cara esteja acostumado, mas a bola também é rápida para ele. Então a gente viu um exemplo aqui. Pode passar, geralmente tem 2 exemplos aí, ó. Pode voltar ao anterior? E esse? Aí mesmo. Pode voltar, John, que eu estava falando? Esse é o jogo do São Paulo. Olha de onde o cara chuta, o jogador do São Paulo. E, a bola é veloz, gente. Não tem jeito, é muito veloz. Então, o Santos tem que ser vertical. Subiu um pouquinho, abriu, dá no gol. Porque do mesmo jeito que a bola é rápida, vai ser rápida pro John, também é rápida pro goleiro dele. Está aqui, ó. O jogo do River estava 0-0 ainda, ó. O cara abriu, nem pensou 2 vezes, ó. Acertou o travessão, o goleiro nem viu a bola. Porque a bola vai muito rápida. Em Argentina, esse goleiro. Né? A altitude faz com que a bola acelere, como disse o Tafarel. Parece até uma bola de vôlei, são as palavras trazidas pelo Tafarel. Show aí, Johnny.
Beleza, gente? Então é isso que a gente está falando em linhas gerais, Murilo. A gente tentou trazer em cima do que o Tafarel disse que acontece, as dificuldades, o que o Santos tem que fazer, digamos assim, para minimizar a situação do gol, é congestionar a frente da área, por mais que esteja com as linhas baixas, seja agressivo, não pode ser passivo, como foi o termo que usou o Ademir, com propriedade. Né? Quando tomar a bola, não é um jogo de construção, de organização ofensiva, é um jogo de transição, que é o que gosta do Santos. E aí passa muito, como ele disse também, por Soteldo e Marinho. Mas também não é a transição para querer chegar com 2, 3 dentro da área adversária, é a transição, meu irmão. Arrastou o Marinho, conseguiu trazer aquela bola em diagonal para dentro, chuta. Como ele diz, minimiza, não, minimiza o poder dos caras. A bola tá aí, o exemplo, é veloz, a bola vai muito rápida. Então o Santos tem que usar isso a seu favor e minimizar isso para a equipe da LDU, assim como, por favor, o jogador tá de costas, não faz aquelas faltas desnecessárias, não. Não bota para não vir bola para dentro da área. O tal do Martínez é grande pra caceta, o cara é forte, e a bola vem rápida, então faça a falta quando ela seja necessária. Vai sair uma situação de gol, faça a falta. O cara tá de costas, deixa encostar 2 contra 1, faz superioridade numérica, mas não dê essa brecha para o adversário. Muito bem, Caio Couto, eu sei que a análise é com vocês, mas uma dúvida que eu tenho aqui, vou mandar pro Ademir Quintino. O Caio falou sobre o chute de fora da área contra a LDU, também pode ser uma arma. Você acha que isso pode pesar na decisão de ter o Jean Mota? Ele chuta bem, né? Bola parada, né? Só em bola parada. Mais bola parada. Tanto que o Jean Mota não tem nenhum gol com a camisa do Santos em clássico, né? Mas com a bola parada. Vamos pro Na História. Na história de Santos e LDU, começamos com o ano de 2004. O ano de 2004 que o Santos tinha um timaço, foi campeão brasileiro, mas na Libertadores não conseguiu vencer. Aí são imagens do segundo jogo, Na Vila. nesse confronto que o Ademir falou. Dia 10 de maio de 2004. Exatamente. Eu sei porque foi o dia que eu fiz vasectomia. Olha, e nem trabalhou então. Nem trabalhou então. Não trabalhei o cacete. O médico falou, o doutor José Eduardo, pra mim não trabalhar, eu fui pra Vila, cheio de ponto. 2 gols do Diego. E foi pros pênaltis. Robinho manda de peito, o Diego faz. Olha, eu tenho aqui, hein, Ademir, você tava aí, você tem que saber a escalação, hein? Você quer que eu chute? Aí os pênaltis, o goleiro do Santos era o Enal. Olha ele aí. O Enal. Aí não, no outro. Enal Assadura, né? Que ele usava aquele shortinho apertadinho. Né? Aí eu acho que é o último gol, é o gol do Léo. O Léo fecha. Ó. Enal, Paulo César. Não, Júlio Sérgio, não era o Enal, não. Era o Júlio Sérgio. O Enal era 2005. Oi? Enal era 2005. Então vamos lá. Júlio Sérgio. Isso. Paulo César. Isso. André Luiz. Boa. Não sei se o Ávalos estava nessa aí, né? Não. Alcides. Não, é um cara que fez a gente sofrer muito nessa Libertadores. Pereira. Exatamente. E Léo. Isso. Meio campo. Paulo Almeida ainda estava? Tava. Paulo Almeida, Preto Casagrande. Entrou, não foi titular. Elano. Diego, falta um no meio campo, que é facílimo. Renato. Isso. E na frente, Robinho. Ricardo Oliveira? Não, tinha saído um ano atrás. Tinha sido. David. David, exatamente. Tá Então, boa ó, a memória tá boa. Júlio Sérgio, que foi muito bem em 2002 até chegar o Fábio Costa. Paulo César Pereira, que desclassificou o Santos contra o Atlético Paranaense. André Luiz e Léo. Paulo Almeida, Renato, Elano e Diego. Robinho e David, timaço. Entrou Preto Casagrande, o que mais? Entrou o Preto Casagrande no lugar do Elano. O Basílio no lugar do Diego. Base gol. E o Leandro Machado Leandro Machado. no lugar do David. Ele fez um gol jogou no na Flamengo, disputa no de pênaltis, Inter. ele fez um dos gols. Mas aqui não passa, deixou saudade Aqui não mesmo. foi bem, não, Nossa. cara. Aqui ele não foi bem. Mas um timaço do Santos. Diego, Elano, Robinho e David. Mas o Renato atrás, Esse time foi campeão brasileiro. campeão brasileiro. Como o futebol brasileiro, Paulo César e Léo como ainda, hein? todo, ao longo dos tempos, ele vai deixando saudade, né? Não, Como vai piorando. O Ademir falou ontem. Eu não quis ser saudosista, mas quando ele falou meio de campo do Santos com... Qual o meio de campo do Santos? Renato, hoje? Elano e Diego. Não, de hoje. Você falou Ah. Pituca... Que vai jogar mais tarde, Alisson provavelmente. e Balieiro, Giamota, né? talvez. Ou O melhor... Desculpem, não são os maiores ídolos que eu tive no Santos. Mas eu me lembro, quando eu comecei a ver futebol, o meio de campo do Santos era Clodoaldo, Ailton Lira e Pita. Ô, louco. Nunca mais, acho que eu vou ver isso. cara. Difícil. Nunca mais, hein? Mas- Só em clube europeu. E o Pita com aquele pé esquerdo. Nossa senhora. Olha, Clodoaldo, Ailton Lira e Pita. É mole? É mole? Aí o Tolira foi convocado para a seleção? Não. Nunca foi. Não. Mas era nível seleção, não. Ele veio de contrapeso. O Santos foi buscar o Neto na Caldense e veio o Ailton Lira. Só que o Ailton Lira... Eu nunca vi um cobrador igual eu, Lira. Nunca vi.
Os caras falam do Marcelinho Carioca, eu sei que são outros tempos. O Lira, o goleiro não saía na foto. Ficava parado. O Carlos tomou de gol do Lira. Era um negócio impressionante. A gente já passou aqui. Saía a falta na intermediária, a torcida começava a gritar: Lira, gol! Lira, gol! E pimba, era gol, cara. Podia contar. Foi o maior batedor de falta que eu vi. Mais do que o Dicá, que pra mim tinha sido melhor até então. Dicá, ídolo da Ponte Preta. Jogou aqui, hein? Jogou passou, aqui no não, Santos. passou. No Santos ele passou e na Portuguesa e no Esporte ele passou. Ele foi bem mesmo, foi na Ponte. Na Ponte, grande ídolo da Ponte Preta. 18 mil pessoas, 18.221 pessoas estavam nesse dia na Vila Belmiro, inclusive eu e meu pai. Vanderlei Luxemburgo estreava no Santos. E eu estava com 10 pontos. Um de cada lado. Vamos para 2005. Santos e LDU 2005. Isso aí foi Sul-Americana. Robinho jogou demais. A LDU eliminou o Santos na Sul-Americana nesse ano, mas aí ainda é Libertadores. O Rutia, esse aí? Quem fez o gol? Deixa O eu ver. Rutia, pode ter certeza. Opa. O Rutia, aos 3 minutos de jogo. E aí é o que o Robinho faz. Avacalhou, cara. Nossa Senhora, nego. Esse nego maravilhoso, até O Robinho, brincadeira. no primeiro quem semestre- viu, quem não viu. O Robinho, no primeiro semestre de 2005, era sacanagem que ele Não, jogava. antes ele ir pro Real Madrid? Piada. Piada o que ele jogava. Piada. Não tinha ninguém pra ele no Brasil. Aí o Robinho empatou. O Santos vai fazer 2-1 com o Ricardinho, De falta. de falta. Acabaram os batedores de falta, hein, o Caio Pois Couto? é. Não pode treinar mais hoje, pô. Hoje todo mundo vai se arrebentar se treinar. O fisiologista, mas não sei o que pede pra não treinar, né? E Robinho, pra variar. Quem dá o passe aí pro Paulo César? Ricardo Bóvio. Nossa Senhora. Aí eu posso ir embora, cara. Isso era Aí o- mais. Isso era, o David escora isso e o era Robinho- ruim igual pinga de litro, rapaz. Nossa Senhora. Aí era a primeira fase da Libertadores, Santos 3, LDU 1. E 8.515 torcedores na Vila. Olha o time do Santos Não, isso é antimassa. para apenas 8 mil pessoas. O goleiro é o Enal. Não, isso é fraco. Paulo César, para mim, o melhor lateral direito Pra do mim Santos também. desde que eu nasci, pelo menos. Rapidinho, é verdade que o cafezinho que o Enal tomava não era cafezinho que ficava do lado do gol? Olha, eu não sei se o cafezinho era outra coisa. Eu sei que ele tomava um Ballantine por noite. Ia segurar a bola como? 1 litro de uísque. Olha, cada aberração que o Santos já contratou desde essa E época. ganhou uma Libertadores, Nossa. eliminando São Paulo, Santos e Boca, simplesmente. E o Boca, foi ele que segurou a bronca na final dos pênaltis. sim, né? sim. Paulo César na direita, a zaga é bem mais ou menos Ávalos e Alisson com H, esse era fraquíssimo, amigo do Diego até hoje. Morou com o Diego, inclusive. É. Na mesma casa, né? Pelo amor de Deus, hein? Léo na esquerda. Fabinho, aquele moreninho, Que o baixinho. Robinho acabou com ele quando ele foi pro Flamengo, no jogo no Maracanã. Isso, na lateralzinha ali. Fabinho, Trouxe pra direita, entortou ele. A costela dele deve estar aqui na Santa Casa de Santos. aí Bóvio, que já Senhora, teve as considerações do Ademir. Quem entrou no lugar do Bóvio foi um menino que era da base, Rossini. Isso aí tinha esperança, né? Era muito magrelo, né? Fisicamente não era... Aqui tem que acabar com esse negócio, o novo Robinho, o novo Neymar. É muito peso, né, cara? É verdade. Aí Zé Elias foi titular. Zé Elias, comentarista da Fox e da ESPN. E era pra vir um Vampeta, mas o Vampeta falava aquele negócio de comer peixe, não sei o quê. A torcida já foi pra cima do Marcelo Teixeira, ele trouxe o Zé Elias. Trouxe o Zé Elias. Veio da Inter de Milão, acho. Zé Elias e Ricardinho. Eu acho que ele já estava na Grécia quando veio. O Zé O Zé Elias? Elias. Acho que ele sai do Corinthians para ir para Inter de Milão. Zé Elias e Ricardinho, que jogou pouco tempo no Santos. Ricardinho, mas jogou muito bem. Ricardinho jogou muito bem Era no capitão Santos. do time. Capitão do time, campeão brasileiro em 2004, só que depois foi pro Corinthians. Também não jogou mais nada lá. E ainda foi pra Copa 2006 com o Parreira, né? A maior parreira, né? Esse enganador. Robinho e William, e David, aliás, era o ataque, o William entrou no lugar do Robinho. Robinho e David tinham um ataque sensacional do Santos. Camisa 9 que fazia gol a todo jogo o e o William Robinho. entrou no lugar do Robinho? Sim, É quase igual. quase igual. Só que não. No lugar do Zé Elias entrou o Leonardo, que eu imagino ser um zagueiro, né? Zagueiro. Que Teve depois- aqui recentemente, em 2015. Sim, e depois, em 2004, ele vira titular e é campeão brasileiro ao lado do Ávalos. A dupla de zaga titular é Ávalos É isso e mesmo, no Leonardo. lugar do André Luiz. Sim. O André Luiz estava no banco, na final contra o Vasco. 8.515 pessoas na Vila Belmiro. Você sabia que foi em 10 de maio de 2004 aquele jogo? Esse você não vai lembrar a data. Não, né? esse não. A data é demais. 6 de abril de 2005, primeira fase, grupo 2 da Libertadores da América. Finalizamos o Resenha Santista de hoje, não sem antes eu perguntar o palpite de LDU e Santos. Começo por ordem alfabética com Ademir Quintino. Quanto vai ser? Ou um palpite só, né? Uma torcida. 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 1-1. Torcida 1-1, então o bicho tá pegando, hein? Caio Couto,
Eu não vou poder repetir o Ademir, mas vou na torcida também. Palpite tá difícil. 0-0. Boa. 0-0. E o teu? 1-0, gol do Caio Jorge, eu sempre faço Esse sempre é o palpite dele. Eu quero que o Caio Jorge faça gol e 1-0 pro Santos. Hoje é goleada, então 1-0, gol do Caio Jorge. Agradecendo demais a todos vocês, eu peço que deixe o like para quem está no YouTube, youtube.com/TV Cultura Litoral. Deixa o like no programa que ajuda demais a gente a divulgar o programa e o Santos. Compartilha com os amigos, se inscreve no canal da TV Cultura Litoral. Pós-jogo, no youtube.com/Ademir Quintino Oficial, tem live, né? Tem sim, vou fazer o jogo hoje pela energia, né? Daqui a pouco eu tô indo pra lá, porque a placa do meu carro não colabora pra eu chegar depois, né? Tem esse negócio do rodízio. Vou fazer o jogo do estúdio lá na Paulista. E lá mesmo eu já faço a live, né? Eu espero que feliz, né? Porque no sábado não foi legal, não. Não foi muito, não. Mas o jogo mais importante do ano pra mim é hoje. É hoje, inclusive, escreveu nas redes sociais. Então, live pós-jogo no canal do Ademir e amanhã, às 10 da manhã, na tela da TV Cultura Litoral, tudo sobre Santos e LDU. Esperamos falar de mais uma vitória do Peixe na Libertadores. Amanhã, 10 da manhã, a gente está de volta. Valeu, galera!